E nós seguimos a nossa jornada no Evangelho de Jesus, segundo a ótica de alguém que andou muito perto dele, que foi o apóstolo João, e registrou isso, no quarto Evangelho, no Novo Testamento. E nós estamos aí em 21 semanas, uma para cada capítulo de João. Nós acabamos uma leitura de João em 21 dias, agora estamos em 28 dias em Atos. E depois que nós ministrarmos sobre todos os capítulos de João, a gente vai chegar em Atos para essa vivência de igreja. Mas é importante que você esteja com o seu coração aberto, porque isso aqui é uma palavra viva, para que alimente o seu coração, mas também leve você a, na confiança do conhecimento de Cristo na sua palavra, possa transmitir a outros. Agora, antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria saber se você já esteve com alguém com quem não gostaria de ter sido visto junto. Alguém aqui? Já andou com alguém assim, mas se me virem com essa pessoa aqui, não vai ser bom. Apesar de você querer estar ali com aquela pessoa, aquele misto de, mas e se alguém estiver olhando? É muito provável que muitos aqui, como eu, tenham uma mãe que tivesse uma lista negra de pessoas a não andar. E daí, se a mãe visse a gente andando com alguém daquela lista ali, ia ser complicado, né? Eu não sei você, mas em mim o chinelo ia correr solto. E se alguém contasse, se você como eu tinha um irmão, você sabe, você aprende sobre o que é chantagem muito cedo na vida, né? Essa chantagem, eu vou contar para a mãe com quem tu estava. Pois é, João nos conta sobre um encontro no qual alguém procurou Jesus na calada da noite, porque não podia ser visto com Jesus. Jesus estava na lista negra do grupo dessa pessoa. Então ele teve que procurar Jesus de noite, escondido, para não ser visto com ele. Porque havia muito a perder se ele fosse visto com o Senhor. O nome desse homem, Nicodemos. Vamos então, João 3, vamos parte a parte, começando com o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Nicodemos era um homem de muito prestígio em Israel. Ele era um dos líderes do Sinédrio, que era como a suprema corte em assuntos civis e religiosos de Israel. Um homem importante dentro de um grupo importante, ou seja, importante ao quadrado. E além disso, ele era um fariseu. Isso significa que ele fazia parte do grupo oficial que mais odiava e mais perseguia Jesus. Então imagina que ser visto com Jesus não era uma coisa boa para ele, né? Ele era líder da Suprema Corte que viria a sentenciar Jesus de morte, junto com tudo aquilo que se armou, sumo sacerdote, os líderes religiosos, os fariseus, indo lá então pedir para Roma poder aplicar a sanção de morte contra Jesus. E Nicodemos era desse grupo. Se virem ele andando com Jesus, o que vai acontecer com ele? Imagine que esse encontro poderia acabar com a reputação, o cargo e todos os benefícios que Nicodemos tinha, sendo uma das maiores autoridades do povo. E a história registra que isso aconteceu. A história registra, vários historiadores informam que quando Nicodemos foi descoberto como um cristão, ele e toda a sua família tiveram os bens confiscados. Ele perdeu todos os títulos, toda a autoridade, todos os bens, e passou a viver uma vida de mendicância. Ainda nesse momento ele está preservando a sua reputação, ainda nesse momento ele está tentando preservar isto, então ele vai à noite se encontrar com Jesus. Aqui nesse primeiro encontro, Nicodemos ainda não tinha se tornado um discípulo. Então tinha muito receio das implicações de se encontrar com o Senhor. Mas ele tinha ouvido
falar tanto sobre Jesus. Eu não sei se você assistiu ou pretende assistir a série The Chosen. E ali, claro, ali não tem assim uma fidelidade exegética aos textos bíblicos, mas nos dá uma ideia dos acontecimentos, e a gente vê o quanto, né, Nicodemos se inclina ali por esse Jesus que agora chama tão forte ele no coração, que ele vai lá se encontrar com Cristo. Então a maneira que ele encontrou de fazer isso nesse momento foi ir à noite, quando as chances de ser visto com o Senhor eram menores. E ao encontrar Jesus, ele chega e apresenta uma admiração que um líder religioso, um fariseu, não poderia fazer pelo Senhor. Mas olha só, versículo 2. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. É um bom começo de uma conversa, só que eles não têm muito tempo. E Jesus sabe da situação de Nicodemos, da pressa, do secreto. Então Jesus já vai direto no ponto que está pesando no coração de Nicodemos. E Jesus diz para ele no versículo 3, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fica confuso, olha o versículo 4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus vai responder que não se trata de nascer de novo da barriga da mãe, mas Jesus está falando sobre um outro tipo de nascimento. É o nascimento da água e do Espírito, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu não sei qual foi a cara que Nicodemos fez, mas eu acho que foi uma cara de surpresa, porque Jesus diz o seguinte para ele: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Porque isso não fazia sentido nenhum para Nicodemos. Como eu já nasci, vou nascer de novo. E mais, eu nasci no lugar certo, eu sou descendência de Abraão. Se eu ainda tivesse nascido num povo errado, mas eu nasci no povo certo. Então, Nicodemos fica muito admirado, né? Mas Jesus continua: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos fica ainda mais confuso, né? Versículo 9. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E aí Jesus vai demonstrar que nem mesmo fazer parte do grupo de maior autoridade sobre religião e sociedade em Israel garante que alguém compreenda verdades espirituais. Nicodemos era um grande religioso, mas a religião não responde. As coisas espirituais, como diz a palavra, se discernem espiritualmente. E somente com o novo nascimento espiritual é que a gente tem olhos espirituais para ver. Versículo 9 continua: Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Jesus falou sobre verdades espirituais do reino de Deus usando linguagem, acontecimentos e exemplos do mundo terreno. Olha as parábolas de Jesus. São grandes ensinamentos espirituais, mas que usam a plantação, que usam o cotidiano do dia a dia, situações, objetos conhecidos. E ainda assim ninguém entendia as parábolas. Mas então, Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, cara, tu está um nível acima. Tu está um nível acima.
Tu deveria saber como as coisas funcionam, e mesmo assim, você não consegue entender, mesmo eu falando sobre coisas que são do mundo. Nascimento, água. Agora, quando fala em espírito, aí a coisa fica mais complicada para Nicodemos. Mas sem o novo nascimento espiritual, não é possível entender as verdades espirituais. É por isso que as coisas de Deus não fazem sentido para quem não crê em Jesus. E se você pare de fazer argumentação sobre verdades espirituais com quem não é de Jesus ainda. A pessoa não vai compreender. Você só vai parecer mais louco, você só vai parecer mais fanático. E a pessoa só vai querer ficar mais longe de você. As verdades espirituais são para a igreja. O evangelho que salva é para o mundo. E aí, quando a gente vai ser salvo, quando nós somos salvos, o evangelho que edifica e que nos impulsiona a continuar levando ele adiante, aí nós conseguimos o perceber com outra visão. O que a gente leva para o mundo é o amor de Deus, a revelação de Jesus Cristo no evangelho, no poder do Espírito Santo. Então não adianta você ter a expectativa de que pessoas que não têm o Espírito Santo aqui dentro para ensinar, entendam as coisas. Nicodemos aqui ainda não tem esse novo nascimento, então ele está todo confuso, está todo perdido aqui. Jesus continua o versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Por que será que Jesus está dizendo isso para Nicodemos, né? Parece meio desconecto. O vento sopra onde quer, você ouve o seu barulho, mas não sabe nem de onde vem, nem de onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Hã? Como assim? Aí Jesus vai falar uma linguagem, então, que vai poder ajudar Nicodemos. Então tá, então vamos para o teu campo. Vamos para coisas que em tese você entende, para ver se você entende. E aí que Jesus diz isso, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E Nicodemos, sendo um fariseu, líder no Sinédrio, com certeza, nesse momento, ou pelo menos muito provavelmente, está com Provérbios 34 na mente. Porque olha o que diz Provérbios 34. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome de seu filho? Conte-me, se você sabe. Jesus está falando de nascer da água, do Espírito. Jesus está falando do vento. E Nicodemos, Então tá, então vamos para Provérbios 34. O que não se sabia até agora, como é que é o nome dele, porque nem o nome de Deus eles ousavam dizer, né? E o nome do filho dele? Agora está diante de Nicodemos, esse aqui, o filho. O filho. O filho está tornando possível agora um novo nascimento. É como se Jesus dizendo para Nicodemos, Nicodemos, sou eu. Tu sabe o nome? Sou eu. E Jesus prossegue usando mais uma vez um assunto que Nicodemos conhece muito. Moisés. Olha só o versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, que está dizendo que subiu ao céu e desceu porque é o Filho de Deus. Jesus que está trazendo para si essa identidade, está dizendo, assim como houve uma simbolização muito real, muito concreta, mas de Moisés levantando uma serpente trazendo cura lá no deserto, isso tudo aponta para mim, o Filho de Deus, que também serei levantado. E aí todo aquele que crer vai ter vida eterna. E aqui nesse momento algo acontece. Porque a fé de Nicodemos vai começar a brotar. Antes era uma curiosidade. Mas o que nós vemos acontecendo com Nicodemos daqui para frente mostra que isso passa da curiosidade para o início de um crer.
para um início de fé. A Bíblia apresenta ainda 2 momentos que relatam o impacto dessa conversa de Jesus com Nicodemos. O próximo é quando os seus colegas do Sinédrio querem prender Jesus. E eles mandam os guardas prenderem Jesus. Os guardas chegam lá, Jesus começa a falar e eles ficam maravilhados e não conseguem prender Jesus. E quando eles voltam sem Jesus, os líderes religiosos dizem: tá, cadê o cara? E eles dizem: ninguém fala como ele fala. Tem alguma coisa aí. Eu não vou mexer com ele, eu não vou tocar com ele. Daí os fariseus ficam enlouquecidos, né? Olha João 7:47. Os fariseus disseram às guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Olha, os caras estão enfurecidos, né? Sangue nos olhos. Eles voltam sem Jesus, falando bem de Jesus, mas como que vocês, sendo soldado, vocês não são gente medíocre? Olha para nós os inteligentes, os sábios, os maravilhosos, os perfeitos. Por acaso alguém entre nós está crendo nesse homem? Olha, aqueles miseráveis do povo maldito que não sabe nada, está sendo levado na onda por esse homem, mas nós, os inteligentes, não. Só que Nicodemos levanta o dedinho assim ali naquela hora. Eu tenho uma coisa para falar aqui. Ó, versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Bah, agora ele se expôs totalmente, né? Porque uma coisa é ir de noite escondido, outra coisa é quando seus colegas fariseus estão enfurecidos, enlouquecidos com os soldados, dizendo que quem crê nesse Jesus é maldito, é um povo medíocre. E daqui a pouco um deles diz assim: mas como é que a gente vai condenar esse cara sem poder, né? Sem ouvir, sem conversar com ele? Porque Nicodemos sabe o poder de uma conversa com Jesus. Quem sabe a gente ouve ele, né? Bom, e aí se os caras já estavam bravos, imagina agora, né? Olha o versículo 52. Eles responderam: por acaso você também é da Galileia? Examine você e verá que da Galileia não se levanta profeta. Porque eles pensavam que Jesus era de Nazaré, na Galileia, chamavam ele de Nazareno, mas o que eles desconheciam é que Jesus nasceu em Belém, conforme estava profetizado. Mas, após o nascimento em Belém, eles precisam se retirar por causa da perseguição aos recém-nascidos, ficam um tempo no Egito. Ao voltar do Egito, eles veem que ao redor de Jerusalém a situação ainda é conflituosa, então eles vão se estabelecer lá na Galileia. Por isso que eles vão dizer: não tem profeta da Galileia. Faz as contas aí, ô Nicodemos. Que profeta saiu de lá? Tu tá louco? Por acaso tu virou um galileu também? Aqui nós já vemos uma ruptura entre Nicodemos e o restante do Sinédrio, que o clima começa a pesar. Porque se eles estão dizendo assim, ó, entre nós não há ninguém que dê voz para esse homem. Só que daqui a pouco entre nós tem alguém que diz assim: tá, mas vamos escutar ele. Bah, agora a coisa fica muito complicada. Então eu fico imaginando a conversa escondida, na calada da noite, que Nicodemos teve com Jesus, como é que isso impactou a vida dele para sempre, a ponto dele já não ser mais o cara que fala de noite, mas a ponto de ser o cara que fala no meio dos poderosos. O privilégio que Nicodemos teve daquela conversa, meus irmãos, a gente não tem como medir. Qual é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia do Novo Testamento? Diz um aí, em algum momento a gente vai acertar. João 3,16, o que está escrito lá? Isso Jesus está dizendo olho no olho para Nicodemos.
Jesus não está dizendo isso do Sermão do Monte. Jesus não está pregando isso numa praia com centenas de pessoas. Jesus está dizendo isso na calada da noite para um homem. É para Nicodemos que Jesus diz, um dos textos mais conhecidos da Bíblia toda. Como é que esse cara não vai ficar impactado? Se a gente fica, quando a gente declara, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina Jesus te olhando e te dizendo isso. Nicodemos não tem mais como voltar, é daqui para frente. E aí essa declaração de amor de Jesus, que Nicodemos teve o privilégio de ser o primeiro a ouvir, vai se concretizar na cruz, porque quando está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu mesmo. Deu sem restrições, a ponto de Jesus ser crucificado na cruz. Deu. Para que todo aquele que nele crê, não é o que Jesus disse, quando for levantado, possam crer. Então Nicodemos vê isso acontecendo na cruz. Quando Jesus morre, o corpo dele é pedido ao líder romano. Você sabe quem é que pede o corpo de Jesus? Contra todas as probabilidades, também é um membro do Sinédrio. O Sinédrio está rachando com o poder do Evangelho. Poderes humanos não resistindo ao avanço do Senhor. Está aqui em João 19. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, membro do Sinédrio, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E olha só, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus. Entende o que está acontecendo aqui? Ele vai de noite, ninguém sabe de nada. O que Jesus falou impactou ele de um jeito, que toda vez que fala de Nicodemos, fala da conversa. Lembra do versículo anterior, quando ele fala com os fariseus? Será que a gente condena alguém sem antes ouvir? Mas lá no versículo 50, se tu puderes recuperar aí, Ju, diz: Nicodemos, um deles que tinha ido conversar com Jesus. Não precisava, dessa informação, a menos que... desculpa, Charlene. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus. Agora de novo aqui, vamos lá no versículo 39. E Nicodemos, aquele que tinha anteriormente ido falar com Jesus à noite. Por que ele está enfatizando tanto isso? Porque agora Nicodemos, de dia, diante de todo mundo, carregando 35 quilos de coisa, Ele não está se esgueirando, se escondendo. Com 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Aquele lá não é o Nicodemos. E José de Arimateia, que até então era discípulo secreto de Jesus, vai conseguir ser secreto daqui para frente? Não vai mais. Isso nos mostra que quando alguém ouve de verdade as palavras de Jesus e recebe, não consegue mais ficar no escuro. Não consegue mais. É levado a se envolver com Jesus de um jeito que é muito claro um antes e um depois, e eu não me importo com o que vai acontecer. Tem uma música muito antiga, nem tanto, mas mais ou menos, é que o muito antigo eu cantaria um hino. Eu vou cantar um cântico.
Eu quero a Deus. Quem conhece a música aí? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então, quando alguém tem um impacto com Jesus, não importa se vai perder a posição do sinédrio, se vai perder os bens, não é que não doa, não é que não sofra, mas como Paulo diz, o que eu pensava antes que era lucro, eu vi que na verdade aquilo não é nada. Eu creio que Jesus está nos chamando a esse tipo de compromisso, a um compromisso de custe o que custar. Custe o que custar. Eis aqui a minha vida. Porque o que esse homem me disse mudou a minha vida. E eu não consigo mais fazer de conta que nada aconteceu. Então eu vou abraçar o corpo dele. Eu vou abraçar o corpo dele. E é com o corpo de Cristo que Nicodemos e José de Arimateia vão até o sepulcro que José de Arimateia, um homem muito rico, tinha guardado para a família dele. Se cumprindo a profecia de que Jesus seria sepultado num lugar que era reservado para os ricos, embora ele tivesse vivido uma vida modesta neste mundo. Como nos mostra a história, crer em Jesus levou Nicodemos para a ruína do ponto de vista humano, mas para a glória do ponto de vista de Deus. Você já nasceu de novo? Nicodemos nasceu de novo, quando ele creu em Jesus. Porque Jesus não disse para Nicodemos que atos Nicodemos precisaria fazer para nascer de novo. Ele só disse o seguinte: quando eu for levantado, creia. É pela fé. Quem opera o novo nascimento é o Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos gera de novo. A palavra de Deus diz que o Espírito tem para nós um lavar regenerador. Então o Espírito nos lava espiritualmente. Nós nos batizamos na água, dando o sinal externo do que aconteceu interiormente em nós. E a palavra de Deus diz que Deus, então, agora com esse novo nascimento, nos torna filhos por adoção. Se antes eu era só nascido da carne, Jesus disse que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqueles que nasceram da carne vão ter a morte da carne. E deu. Agora, quem nasce do Espírito tem vida espiritual eterna. Você já nasceu de novo? Eu quero falar com você agora, mas antes de eu dizer algumas coisas, com você não, eu estou falando com você desde o início, né? Pode colocar, por favor, aqui, vai aparecer e ficar no telão o meu WhatsApp, para você enviar qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha sobre o que eu falei, o que eu estou falando aqui agora. E como eu tenho feito aos domingos, eu vou ler. E se eu conseguir identificar rápido e entender que vale aqui, eu respondo aqui mesmo presencialmente. Se não, eu respondo depois para você. Tá? Ninguém vai ficar sem pergunta. Não entendi isso aí, estou que nem Nicodemos, não entendi. Me explica melhor, me fala melhor. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, ou sobre qualquer coisa relacionada a Deus, a sua palavra, então provavelmente eu não vou responder agora, mas você não vai ficar sem resposta, tá bom? Também tem um cartão compridinho aí à frente, que você, eu não quero mandar um WhatsApp, eu acho muito direto, assim, enviar um WhatsApp, né? Vai que ele depois fique pegando no meu pé, me manda mensagem. Se Deus já pegou no seu pé, ele não vai soltar mais. Mas aí, né, como ele vai usar isso, eu não sei. Sei que é para a glória dele e para o seu bem. Nesse cartão compridinho que tem aí à frente, tem decisões que, assim como Nicodemos tomou um dia, quem sabe você está tomando hoje. Sempre de um passo a mais. Sempre de algo que nasceu à noite, nasceu no escuro, nasceu com medo, nasceu com dúvida, vai se tornando cada vez mais certeza. Eu quero falar com você que é um discípulo de Jesus. Quando Jesus morreu, os que eram mais perto dele fugiram. E os que eram mais longe dele se aproximaram. Os mais perto de Jesus, Pedro, Tomé, Tiago, fugiram. E aqueles que eram discípulos secretos se revelaram. José de Arimateia e Nicodemos. Você, nesse momento da sua vida cristã, você está indo para longe de Cristo
ou para perto de Cristo? Você está dando um passo para mais longe do Senhor ou um passo para mais perto do Senhor? E aí, nós temos a frutificação disso, né? Os frutos de ir para mais longe, os frutos de ir para mais perto. Os frutos são visíveis. Quanto mais perto de Jesus, mais a gente se entrega, mais a gente se dá, mais a gente se torna como o vento. Você ouve o barulho dele, mas você não sabe para onde vem, de onde vem e nem sabe para onde vai. Sua vida está nesse ponto, a minha não chegou lá ainda, mas eu quero. Eu quero ser como nascido do Espírito. Eu acho que eu tenho tanta coisa a perder, Deus me deu tanto conforto, tanta possibilidade. Tenho um lugar para morar, tenho um carro para me deslocar, tenho o pão de cada dia lá em casa, tudo de boa. Mas e se o vento quiser me levar para o outro lado? Mas eu quero, meus irmãos, eu quero. E eu fico com tanto temor de dizer essas coisas, porque Deus sempre ouve e diz: tu quer, meu filho? Vamos ver se tu quer mesmo? O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. É assim que está acontecendo com a sua vida? O Espírito está movimentando você? Ou você está cravado e diz: daqui não sai, daqui ninguém me tira? É isso aqui, minha vida é assim, meu envolvimento vai até aqui, Deus pode me usar nesse dia, nesse horário, desse jeito. Pensa sobre isso, cristão, discípulo. Mas eu quero me dirigir a você agora, que até esse momento se considera na noite ainda. Eu quero saber quem é esse Jesus, eu quero entender Ele melhor, mas tem tanta coisa a perder, eu sinto que eu tenho que abrir mão de tanta coisa, vai ser tão difícil para mim. Olha só, depois que você encontra com Jesus, o que era difícil não se torna mais, se torna possível. Eu vou desdizer o que eu disse, não é que deixa de ser difícil, deixa de ser impossível. E eu encorajo você a dar o próximo passo, a sair da escuridão no relacionamento com Jesus e dizer: estou aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, eu vou te ouvir, eu vou te seguir, eu vou te abraçar, vou me envolver nos teus mantos sujos de sangue, vou te trazer para a minha vida e vou dizer: me guia, me leva. Se hoje isso está começando a brotar no teu coração, nesse cartão à frente, marca a primeira opção, assim, ó: eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Não precisa nem escrever, é só fazer um xizinho ou uma bolinha aí. Dá uma olhada nesse cartão por curiosidade. Convidei Jesus para fazer parte da minha vida. E você pode também me escrever isso pelo WhatsApp: convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Mas talvez a noite ainda está muito noite, e você não sabe se quer realmente vir para essa luz nesse momento. Mas deixa eu saber mais sobre isso. Marca aí nesse cartão: gostaria de conhecer melhor a Bíblia. Deixa a gente repartir o ensino bíblico com você gratuitamente, numa linguagem bem informal como nós somos. Se você quer só ter o meu WhatsApp para um momento, quem sabe um dia me mandar uma mensagem, tudo bem. Escaneia aí meu WhatsApp, tá bom? Me dá um oi, salva o seu contato, você salva o meu. Nós vamos cantar uma canção agora. E enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você particularizasse isso. Você está no meio de um monte de pessoas, que bom, família de Deus reunida. Mas sabe, as grandes coisas de Jesus vieram ao mundo através de relacionamento individual com pessoas. Foi para um homem, no meio da noite, que ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para uma mulher na beira de um poço que ele disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso serve para todos, mas vem a partir de cada um. Então pede para o Senhor: fala comigo nesta manhã, Senhor. Fala comigo, Senhor, me segura pela mão, me leva para o próximo passo e deixa fluir, deixa o Espírito Santo falar o teu coração agora. E se ele disser, manda um WhatsApp para esse cara, se ele disser, escreve esse cartão, faz isso. Lá embaixo desse cartão também tem um espaço para você fazer um pedido de oração, para eu orar por você durante a semana. E aí, antes de ir embora, não esquece de deixar o cartão em cima do balcão lá atrás. Enquanto cantamos, você tem esse tempo, você e Jesus, como Nicodemos teve esse tempo com Jesus.
salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Senhor Jesus,
Obrigado por estar disponível na escuridão das nossas vidas. Nós nos achegamos a Ti. Como estamos com nossos medos, nossos receios, nossas dúvidas e coisas que diante de Ti não são nada, mas que para nós são tão grandes e temos medo de perder. Obrigado por nos acolher, Senhor, mas fala a cada coração aqui de maneira que toda resistência caia por terra. Em Teu precioso nome. Nos leva a Te abraçarmos completamente e a vivemos a Tua vida. Obrigado pelas vidas que o Senhor salvou nesta manhã e está salvando. Obrigado pela edificação para a Tua igreja. Continua fazendo, Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebi alguma mensagem que já respondi aqui mesmo no Whats. Deixa eu ver se entrou mais alguma aqui que eu fale publicamente. Ok. Não vai embora sem deixar um cartão aí, nem que seja com cartão marcado visitarei outras vezes, tá? Para me dar a oportunidade de agradecer a você. Tem algo que eu quero repartir com a igreja agora, que é o seguinte: nós procuramos ser uma igreja transparente por integridade, né? Não é uma transparência no sentido de exposição, mas transparência visando viver integridade. E para isso a gente precisa particularizar os textos da palavra de Deus, né? Então, por exemplo, um dos textos que eu cito muito aqui é que se alguém afirma que não tem pecados, faz de Deus um mentiroso. E de certa maneira é muito fácil dizer que eu tenho pecados. Agora o que não é fácil é nomeá-los. Então há algo que eu preciso confessar aqui para a igreja nesta manhã. Como a igreja sabe, ou pelo menos a maior parte da igreja sabe, durante muitos anos eu fui escravo do vício da pornografia. Em julho de 2014, o Senhor me libertou. E foi um divisor na minha vida, na minha caminhada, na minha jornada. Porque eu realmente era humilhado na situação em que eu me colocava do pecado. E quantas vezes eu precisei ouvir o inimigo falando comigo e eu ficar calado pela vergonha, né? Quantas vezes, não esse tablet, mas o tablet anterior, né? Porque a gente está falando de 2014 para trás. Quantas vezes eu vim ministrar a igreja lendo a palavra num tablet que eu tinha assistido pornografia. E aquilo me tornava cada vez mais apertado, né? Aquilo realmente acabava comigo. Até que eu entendi a simplicidade, porém profundidade do caminho da cura, que tinha a ver com arrependimento, confissão e a reparação disso, ou seja, um novo tipo de vida dali para frente, né? E então, sendo um líder da igreja, eu confessei esse pecado à igreja. Confessei num retiro, que nós fizemos o retiro da comunhão lá no Fazenda Souza. E naquilo que nós passamos a ministrar aqui no programa que chamamos de Recuperando a Vida, né, que visa esses passos de arrependimento, confissão, reparação. Isso ajudou muitas pessoas, mas isso me trouxe leveza, me trouxe autoridade, né, do Senhor para ministrar através da vida e não apenas através da fala. E eu realmente considero que eu estou liberto desse vício desde 2014. No entanto, eu preciso confessar à igreja que houveram algumas quedas de 2014 para cá, mais recentemente. E no início desse ano eu tive uma queda, eu assisti material pornográfico. E eu não confessei antes para a igreja, eu já queria confessar já no domingo aqui para a igreja. Porque eu acredito que a gente é escravo daquilo que não confessa. Então eu já queria confessar no domingo, mas a gente ainda não tinha atividade com o Ministério de Crianças, e eu não queria que as crianças estivessem aqui, porque talvez os pais ainda não tenham falado sobre a questão de sexualidade, a questão das armadilhas que existem nesse sentido. Então hoje é o primeiro dia que as crianças estão com as atividades lá, os juniores aqui, e por isso então eu já estou confessando perante a igreja
Não quero que você se assuste pensando que todo mundo tem que vir aqui confessar os seus pecados publicamente. Isso é coisa que nós, pastores, nos comprometemos a fazer, certo? Porque senão nós não temos autenticidade diante do Senhor para ministrar a igreja dele. Então, eu venho aqui trazer essa confissão perante a igreja, algo que me envergonha, algo que me deu quase que pânico em algumas vezes que eu estava pensando sobre isso, mas eu não quero ser escravo daquilo que eu não confesso. Então, claro que eu já fiz essa confissão anteriormente para minha esposa, e agora eu estou trazendo aqui para a minha igreja. Eu espero que isso não escandalize você mais do que você possa suportar, que isso não venha afastar você da fé no Senhor Jesus. Mas tem algumas coisas aqui que eu acho importante entender. Primeira delas, ninguém é perfeito. Quando Paulo diz, o mal que eu quero evitar, esse eu acabo fazendo, e o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não consigo, eu quero dizer que isso é muito real na minha vida também. Mas eu tenho um compromisso de toda vez que eu for vencido pelo pecado, ou me deixar vencer pelo pecado, porque o pecado já foi vencido por Cristo, então ele só nos vence quando a gente deixa vencer, eu vou confessar perante a igreja. E espero que você não se afaste do Senhor por isso. Por outro lado, eu tenho medo que isso possa enfraquecer a fé de alguém, dizendo, viu, até o pastor, se o pastor assistiu, quem sou eu para não assistir, né? Não quero que o meu pecado vire o seu pecado, porque o jeito que o pecado me destrói, destrói você também. Não se trata de quem está pecando, se trata do que o pecado causa na vida. Todo pecado gera morte. E não é só morte escatológica, o pecado mata aquilo que toca. Então, não vá por esse caminho. E o segundo, não fique com medo, porque a gente não vai expor você, mas a gente recomenda, confesse seus pecados uns aos outros. Não saia aí espalhando para todo mundo, porque nem todo mundo tem maturidade para lidar com isso. Mas eu estou fazendo porque eu sou líder e preciso fazer. Né? Mas tenha pessoas na caminhada em quem você confia, maduros na fé, que possam ouvir você, ou venha falar com a equipe pastoral, não no sentido da confissão católica, mas no sentido da liberdade que há na confissão. E então, sei que sou perdoado pelo Senhor Jesus, sei que estou liberto do vício da pornografia. Foram quedas, que houveram algumas poucas quedas nesse período, mas cada uma delas conta e me machucou bastante, e por isso eu me sinto livre agora em nome de Jesus para confessar diante da igreja do Senhor. Se você luta com a pornografia, deixa eu dizer para você, é possível vencer com Cristo. Todas as vezes que eu tentei com a minha força, eu perdi, mas com Cristo é possível, eu estou à sua disposição para caminhar com você rumo à liberdade que há no poder do Espírito Santo. Amém? Dito isso, eu quero convidar você para ter um tempo de oração agora, porque eu espero que isso, de alguma maneira, que Deus transforme o mal em bem, estimule você a confessar os seus pecados diante do Senhor agora. Porque não para participar da ceia, porque se eu confesso meus pecados para participar da ceia é mais importante do que o meu relacionamento com o Senhor. Eu devo confessar meus pecados porque o meu relacionamento do Senhor é afetado pelos pecados. É nesse relacionamento, e agora nesse relacionamento é que a gente vem e participa da ceia do Senhor. Então, pode tocar essa música aí e pode orar. Confessa ao Senhor os teus pecados. A Bíblia diz, como eu repeti aquela hora, quem afirma que não tem pecados faz de Deus um mentiroso. Confessa aí os teus pecados. Passa um tempo com o Senhor agora.
para a tua graça e recebemos o teu perdão que o Senhor nos entregou através de tudo que fez. Quando o Senhor foi levantado, nossa vida foi levantada, nossos pecados foram tirados. E Senhor, nessa confissão aqui, diante da igreja, que de alguma maneira o Senhor transforme tudo isso e o teu nome seja glorificado e vidas sejam salvas e edificadas, porque é o teu evangelho fazendo isso em nós. Senhor, que cada um que confessar os seus pecados não só receba o perdão, porque sabemos que pela fé isso acontece, mas que se sintam perdoados, que se sintam perdoadas, recebendo pela fé em nome de Jesus. E que possamos viver para a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Somos um povo livre, Senhor, e queremos viver na alegria da Tua graça, na alegria da Tua salvação. Em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Quando a gente entende a liberdade que há na confissão, a gente quer confessar. Mas às vezes as pessoas para quem precisamos confessar ainda não estão prontas para ouvir. E mesmo pessoas muito maduras na fé vão sofrer com isso. Eu não conheço ninguém com maior maturidade espiritual do que a minha esposa Paula, e quando eu confessei isso para ela, ela sofreu. Então ora por isso, né? Para que haja o momento de você poder confessar isso para quem deve confessar. Mas por outro lado, se alguém confessar um pecado para você, sofra a sua dor, mas não piore a situação da pessoa que já está nesse momento difícil da vida dela. Se ela está confessando é porque ela quer viver um novo tempo, senão ela não confessava. Então dá essa chance para quem confessar o pecado para você. Dá essa chance. Seja misericordioso. Façam para os outros o que gostariam que os outros fizessem para vocês. Bem, nós vamos então, ainda nesse cenário pós-pandemia, né? Ainda não estamos com o privilégio de entregar o pão na sua mão, mas você vem buscar, tem álcool em gel aqui, venha pelos corredores centrais pegar do pão que representa o corpo de Cristo, do cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, sangue da nova aliança, que nos purificou, nos lavou. Venha pelos corredores centrais, volte pelos laterais e espere juntos para fazermos isso. Podemos entoar essa canção agora. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parece
mais uma vez, pode falar mais uma vez com o Senhor. Isso que você tem nas mãos representa a vida do Senhor Jesus Cristo e o que custou para Ele para perdoar pecados como o meu e como o seu. Pecados que cometemos, estamos cometendo e viremos a cometer. Custou isso para Ele. Isso não é brincadeira. E o que Ele pede para nós, gratidão. E que a gente anuncie isso. A palavra de Deus diz, porque todas as vezes que vocês comem desse pão, bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por que anunciar a morte? Para dizer que alguém morreu no nosso lugar e que a gente não precisa mais morrer. Então agradeça ao Senhor, fale mais uma vez com Ele, e no seu tempo, ao finalizar a sua oração, coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te damos graças. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. Amém? Olha só, eu quero fazer um pedido a você. Tá, primeiro o Michael já atendeu o pedido invisível aqui, ele já entendeu. Eu acredito que se você caminha aqui com a gente, você quer me abraçar, quer me encorajar, mas eu quero fazer um pedido para você. Não diga coisas como parabéns pela coragem, pastor. Ah, que bom, nossa, que pastor confessou os pecados. Não faça isso. Deixa eu dizer por quê. Porque o diabo ele não perde oportunidade. Ou ele tenta me derrubar com a pornografia, ou ele tenta me derrubar com orgulho. Porque ele não vai perder a oportunidade, né? Porque toda vez que eu acabo confessando um pecado, eu ouço muito bem intencionadamente, ah, pastor, que corajoso, ah, confessou pecado publicamente, ah, não faça isso, porque eu quero manter, eu não sou melhor por ter feito isso, não é bonito confessar pecado, né? Eu sei que isso tem um impacto positivo na igreja, isso traz exemplo para a igreja, e isso sim eu quero manter, ser exemplo para a igreja, né? No procedimento, na palavra, mas não me elogie pelo que eu fiz, certo? Toda honra e toda glória é do Senhor, e você me ajuda se não deixar o inimigo agora dizer assim, como tu é legal, tu foi lá e confessou os teus pecados, nossa, que pastor legal. Ele já está vencido em nome de Jesus, a gente não precisa dar voz para ele, amém?
Vamos encerrar essa celebração com júbilo, louvando ao Senhor. E deixa eu fazer um pedido para você, volta domingo. Nós não somos católicos, nós somos cristãos evangélicos. Congregar é prática da igreja, não somos cristãos nominais que só vêm no dia da ceia. Volte aqui domingo que vem e volte com pessoas. Ore por pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Tenha uma semana abençoada e abençoadora, em nome do Senhor Jesus. A Kátia trouxe uns bolos fofinhos, maravilhosos, para o seu café da tarde. Então, antes de ir embora, passa no espaço lá, no Café em Comum, leva tua sobremesa, teu lanche da tarde. Cada centavo de lucro é para missões. Então, faça o teu investimento missionário aí, passa lá no Café em Comum, tá bom? Bênção de Deus. O grande dia venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu e vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, me achego a ti, pois sei que livre sou. Tu és meu, Cristo, eu sou teu. Alegria e paz sem fim, todo choro em breve acabará. Gritarei, Cristo vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Oh, glorioso dia, gloriosamente o Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Oh, glorioso dia, gloriosamente o Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Dia feliz,